semi-independentes. Eles se autogovernam, mas eles não são um Estado. Eles dependem dos recursos e do dinheiro da Dinamarca para sobreviver. É a Dinamarca que mantém a Groenlândia. É isso. É uma espécie de um protetorado, assim. E aí tem uma discussão se eles vão se tornar independentes. Fazer um referendo e querer a independência. O Trump não precisa nem da população inteira. Ele precisa convencer 50 mais 1 e falar, tá bom, eu vou dar um dinheiro para vocês, vamos fazer um referendo, votem para vocês se tornarem um território americano, tipo Porto Rico, e olha, Dinamarca, eu vou te proteger, eu vou proteger a OTAN e tal, e aí a coisa pode dar certo. Eu acho que essa é a bola da vez, esse é o próximo. Você acha que até o final do governo Trump, então, a gente deve ver a Groenlândia passando para controle americano? A chance disso é grande? Eu acho que a chance é muito grande, ele vai colocar toda a energia dele para isso acontecer. Se ele vai conseguir ou não, não dá pra gente dizer. Ele teria 3 anos para isso, né? Mas se ele conseguir, escreve aí. Ele escreveu o nome na história de um jeito, assim, vários presidentes americanos, a gente já falou disso num outro programa aqui, já quiseram isso e não conseguiram lá atrás. Conseguir isso agora, nesse momento do mundo, é um feito bem, bem relevante. Era algo que quando ele falou no começo eu pensei, ele tá alucinando. Mas dado realmente o que ele está fazendo. É incrível como a janela de Overton vai se deslocando, né? Isso aqui é alucinação, agora começa a ficar mais plausível, né? E assim, faz muito sentido, porque que outro território do mundo, como eu falei, tá meio que nessa situação de limbo? Sim. Não existe. Não existe territórios no mundo que vivem uma situação como essa. Os territórios têm nações constituídas, têm povos, têm países. Não tem um território tão grande que não é bem um país, que é uma parte de um outro que é pequeno e que esse território é muito maior que esse outro. O único lugar assim no mundo que existe é a Antártica. Sim. Que em breve será um palco de disputa territorial e geopolítica, certamente. A gente vai chegar uma hora que nós vamos assistir os países tomando posse de pedaços da Antártica. Mas em termos de importância, o Ártico, o Círculo Polar Ártico, por enquanto, é muito mais importante do que o Antártico por conta de rotas de navegação. Isso, mas é que o Ártico ele não tem terra, né? É Ele só gelo. Lá tem um Antártica é terra. E terra tem valor. Estava lendo um livro muito bom que ele conta que a terra é o ativo mais valioso que existe na Terra, no mundo, na história da humanidade. Porque ele tem limite, ele tá naquele lugar, todo mundo precisa, você não consegue mais, os anos passam, a Terra continua sempre se valorizando. É um livro interessante, depois eu te falo o nome, você vai gostar, porque fala bem desse lado financeiro do valor da Terra. E a Terra é limitada, a quantidade de terra que a gente tem no mundo. E com mudanças climáticas, a Antártica vai deixar de ser um lugar tão inóspito. E vai aparecer muita coisa ali interessante, não só em recurso, mas em outras utilidades para esse continente. E tem um monte de disputa, né? Tem um monte de país que já clama, reivindica território ali, ou espaços ali dentro. E hoje, como é que é essa divisão de território na Antártida? Porque os ingleses, eles sustentaram uma guerra contra os argentinos para manter as Falklands, né? As Malvinas. E na Antártica, quem tem terra mais próximo teria o direito de explorar alguma coisa? Ou não? É um território internacional? É só pesquisa? É um território internacional, não é para ser assim, mas esses países que estão próximos querem adotar essa regra. De reivindicar que está meio que na zona exclusiva deles, dentro de uma extensão do território deles. Óbvio que não é o que rege o uso e convivência dos espaços da Antártica. Mas, por exemplo, a presença chinesa está crescendo absurdamente. Estão construindo mais bases. A maioria dessas presenças são todas militares, de todo mundo. Essa presença fica mais pro lado do Oriente, na Antártica, ou não? Não, tá próxima. Mais ou menos tá todo mundo meio próximo do mesmo lugar. Mas
você tem uma questão científica e todo mundo está usando a roupagem científica, na verdade, para ter a presença, e a presença acontece por vias militares. Então é um negócio frágil, porque, sei lá, é que nem o Tratado do Espaço Sideral, que diz que a gente não pode ocupar corpos celestes. Mas isso vai acabar em breve quando começarmos a chegar na Lua. E aí, então, se isso vai acontecer fora da Terra, pô, se tem um espaço aqui na Terra, por que isso não vai acontecer? Que é um pouco do que está acontecendo no Ártico sem ter a Terra, mas no espaço da navegação. E dizer que ali zonas econômicas exclusivas, marítimas, estão associadas aos territórios. E isso é uma coisa que os Estados Unidos ganharia com a Groenlândia. Mais zona econômica exclusiva marítima por causa da presença da Terra. Perfeito. Antes de fazer a próxima pergunta, eu tenho um recado para vocês que estão assistindo, que é dos nossos patrocinadores, no caso o MyProfit, aquele programa que eu uso para consolidar minha carteira. Eu vejo lucros, prejuízos, gero DARF quando tem que pagar, por exemplo, que eu ganhei em termos de valorização ou dividendos, fica tudo lá no programa, sem falar que você ainda pode usar o MyProfit para facilitar muito a sua vida na hora de preencher a declaração de imposto de renda, que é o encontro anual que todo investidor tem na sua vida. Eu, por exemplo, gastava um dia inteiro para fazer a minha declaração e a da Malu, eu faço até hoje, não passei para ninguém, não quis terceirizar essa parte. Com o MyProfit eu levo coisa de 5 minutos para colocar toda a parte de mercado. Inclusive não preencho nada, eu simplesmente baixo do programa, subo depois na Receita Federal e fica lá preenchido de maneira automática. Basta conferir e nunca tem problema, né? É um negócio bem tranquilo de ser utilizado. Então, para quem quiser, tem um QR Code na tela e um link na descrição. Vale muito a pena, pessoal. Agora, Roque, você citou o caso da China aumentando a sua presença na Antártica, por exemplo, e os chineses e os russos, eles deram declarações de que não aprovaram essa operação. Os chineses, inclusive, pediram para o Trump soltar o Maduro imediatamente, né? Eu queria ver a tua visão sobre isso. Se é mais um ponto de discordância entre Estados Unidos e China, ou se eles só fizeram isso porque era o argumento que deveria ser dado, e aí todo mundo esperava e fica por isso mesmo e não vai ter mais nada. Não vai ter nada, mas claro que eles não gostaram, porque eles perderam influência. Mas, assim, por um outro lado também... Mas acho que eles ficaram surpresos com o final da operação? Ficaram. E ficaram assustados. Não porque fazer a mesma coisa com o Xi Jinping ou com o Putin é factível como foi feita com o Maduro, mas eles olharam a força americana e concluíram, nossa, realmente esses caras estão num outro patamar ainda. Talvez não reconheçam isso a si mesmo, mas falam, pô, que saco, que operação muito bem sucedida e mostrou muita força. Isso incomodou. Mas, assim, não tem o que eles fazerem, porque já não foram lá ajudar a Venezuela antes, não vão fazer nada. Ontem mesmo esse navio que os americanos abordaram da Venezuela estava sendo escoltado por um submarino e por um navio de guerra russo. E ele mudou de bandeira e botou a bandeira russa e ligou para os russos. E aí veio o submarino e o navio de guerra russo e ficaram escoltando o navio. E a guarda costeira americana atrás do navio, junto. E aí, quando chegou perto da Islândia, onde os Estados Unidos estava mais bem posicionado, né, com equipamentos militares, né, ou com reforço, aí eles fizeram a operação de abordar o navio. E aí o submarino e o navio russo saíram de canto, ficaram quietos e foram embora, não fizeram nada. Então, oportunidades não faltaram para a Rússia e para a China ajudar os seus aliados, seja o Irã, seja a Venezuela, seja o confisco desses navios, e eles não fizeram nada disso. Eles não querem entrar num conflito direto com os Estados Unidos. Eles estão mais preocupados com seus objetivos. Para eles é mais interessante continuar dividindo os Estados Unidos da Europa, dividindo os Estados Unidos de Taiwan, ou deixar os Estados Unidos ganhar algumas vitórias em outros lugares, enquanto eles se preparam para ir em busca das suas vitórias nos lugares que importam mais para eles. Mas uma coisa é um fato. O eixo das ditaduras perde mais uma perninha, perde mais um aliado, fica mais enfraquecido.
Venezuela não vai conseguir operar. Por outro lado, a Venezuela deve muito dinheiro para a China e não consegue pagar. Pagava em petróleo, né? Isso. Agora, se a Venezuela sair dessa situação e começar a dar certo, eventualmente a China vai receber seu dinheiro. E ela pode também acabar vendendo petróleo para a China, que já não conseguia ou vendia muito pouco. Então não é só perdas que eles têm, mas óbvio, do ponto de vista geopolítico, era muito melhor manter a Venezuela funcionando do jeito que estava, próximo aos Estados Unidos territorialmente, e você ter alguma influência. Agora, sem o Maduro, com a presença americana militar ali em volta, a coisa mudou de figura. Eles vão condenar publicamente, mas não vai passar disso. Você disse, o Putin e o Xi Jinping olharam para essa operação assim, admirados, né? Porque é realmente muito difícil fazer algo nesse nível. Se fosse fácil, o Putin tinha feito com o Zelensky. Que seria o sonho dele, imagina. Acabar com uma guerra muito rápida. Em 47 segundos, tira o Zelensky de dentro do quarto dele e leva ele embora. Ou mata ele, né? Acabou a guerra, não teria mais problema. E que tipo de recado você acha que isso manda para outros países não alinhados com os Estados Unidos? Porque o Trump ele usou toda essa ideia do combate às drogas para capturar o Maduro. E ele já falou que talvez faça uma operação assim na Colômbia, né? Colocou meio na mesa, assim, ameaçando o Petro, e o Petro falou, olha, se acontecer aqui, o povo tem que tomar o poder, né? Me aproveitou para usar de palanque político. Você enxerga alguma coisa assim acontecendo ou não? Foi só retórica? Eu não acho que na Colômbia vai acontecer algo assim. Mas aquilo que eu falei, a gente não pode tomar todas as falas do Trump como só blefe ou como só ameaça concreta que vai acontecer. A gente tem que saber que tem horas que é blefe e tem horas que é ameaça real. Quando é qual? Tem vários outros fatores para serem analisados. Mas eu não acho... É mais fácil ver em retrospectiva, né? Essa aqui não era blefe, né? Mas eu não acho que... Mas quando eu vim aqui falar de Venezuela no ano passado, a gente desenhou, né? A gente falou de um cenário de possibilidades. Uma delas era extrair o Maduro. Sim. Eu falei que essa era a mais difícil e foi a que aconteceu. Ela tava no radar, mas ela acontecer mesmo foi uma surpresa, porque é uma operação muito difícil. Mas eles treinaram, né? Construíram uma base que simulava a residência do Maduro. Eles ficaram muito tempo treinando. Então, voltando, né, para a Colômbia, eu não acho que ele vai fazer algo com a Colômbia, até porque vai ter eleição na Colômbia e isso, assim, não precisa fazer nada agora. Deixa a eleição seguir seu curso. Acho que quando você fala da Groenlândia, aí a coisa já tem um valor muito maior. Colômbia não tem todo esse valor para os Estados Unidos. O México, a presidente do México, ela tem se comportado de uma forma sabendo gerir o Trump. Também não acho que vai acontecer nada. Irã, esse já é mais perigoso. Esse eu já acho que o Trump já deu um recado, já fez uma ameaça, blefe ou não sabemos, mas tem coisas estranhas acontecendo, tem movimentação de forças militares americanas para a região de novo. Israel queria ter derrubado o regime, não derrubou porque não tinha nenhuma movimentação interna dentro do país para ocupar um espaço político, para querer lutar contra o regime. Não dá para um país de fora vir derrubar o regime e não tem nem gente lá dentro querendo fazer algo. Sim. Agora, se nesse momento que nós estamos assistindo os protestos, esse é um momento bem factível para algo acontecer. Então, eu colocaria aí o Irã na lista. Não colocaria nem a Colômbia, nem o México, mas deixaria a Groenlândia e o Irã. Se eu penso em uma outra força armada capaz de fazer algo similar ao que os americanos fizeram, o que vem na cabeça é Israel. Isso. De treinamento, com de certeza. recurso. É que Israel não tem o tamanho e o volume, né, americano. Então você imagina, na operação na Venezuela, você teve o comando cibernético americano. Eles acabaram com a energia em Caracas. Desligaram a internet. Você teve o comando espacial. Você teve a Força Aérea, você teve a Marinha, você teve o Exército e você teve os Marines, né, os fuzileiros navais. Bom, essas são tantas divisões tão gigantes
né, coordenadas, agindo em